Olá pessoal, tudo bem? Professor Peter falando com vocês aqui em mais uma aulinha sobre logaritmos. Mais especificamente agora falaremos sobre as equações e as inequações logarítmicas. Cara, é um processo que fica bem fácil, bem tranquilo, a partir do momento que você conhece bem as consequências da definição e as propriedades operatórias. Mais especificamente, as consequências da definição e a definição, tá? A gente não pode esquecer da definição de logaritmo. Às vezes é chovendo molhado, você pode até falar, nossa, o professor Peter é chato demais. Todo vídeo do cara, o cara começa falando que base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Essa é a definição do logaritmo, né? Por que eu estou falando sobre isso, cara? Porque esta é uma das chaves para você resolver uma equação. Lembre-se da definição. Lá, inclusive, na aulinha de definição, se você ainda não acompanhou, dá tempo de ir lá e abrir a aulinha das definições sobre logaritmo. A gente até brincou que aquela lá é a regra do coração ou regra do bumbum. Porque a gente vai pegar o cara de baixo, elevar o cara de fora e ser igual ao cara de dentro. Vai formar um coraçãozinho invertido. Ou, se você preferir, um bumbum de lado, enfim. O grande barato da questão aqui, ó, é você entender essa situação, porque a aplicação para a equação logarítmica ela vai ser condição sine qua non para suas resoluções. Bom, gente, uma equação ela é chamada de equação logarítmica quando aparecer um logaritmo e uma variável que estiver ou no logaritmando, ou na base, ou igualada a esse logaritmo, né, no próprio logaritmo. Tá? E aí a gente vai ter que verificar, utilizando-se dessa definição ou de uma das propriedades, qual que é o valor de x. Lembre-se só de uma coisinha, tá? Todas as situações de equações, às vezes, a aplicação da definição, ela automaticamente já satisfaz a condição de existência. Mas para inequações, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar a condição de existência do logaritmo. No logaritmo, ele só vai existir quando a base for maior que zero e diferente de 1 e o logaritmando for um número maior que zero, tá? Mas no finalzinho dessa aula de hoje aqui, dessa aula agora, a gente vai falar sobre as inequações e eu quero que você lembre-se disso. Nós não vamos resolver inequações, até mesmo porque o processo de resolução ele é muito similar ao das equações, com a única observação que você tem que, antes de resolver a inequação, verificar a condição de existência. Bom, pessoal, para a gente ver as equações logarítmicas, a gente pode resolvê-las de duas maneiras. Existem duas formas distintas de resolver. Ou você usa a definição de logaritmo, que diz que base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Chato, Peter, chato, sou chato mesmo, mas você nunca mais vai esquecer disso. Que definição é base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Você pode fazer essa definição, ou você pode usar lá aquilo que a gente colocou na nossa quarta propriedade. Lembra quando nós falamos das consequências, na verdade, a quarta consequência, que dizia que log de A na base B igual a log de C na base B? Eu posso simplesmente comparar os logaritmandos, fazer A igual a C. Então você pode transformar a sua equação em dois logaritmos, desde que eles tenham a mesma base, para depois você comparar os logaritmandos. Então você tem essa prerrogativa a fazer, a utilizar isso para resolver. Ela, em alguns momentos, não vai dar certo. Por exemplo, aqui nesse exemplo 1 eu poderia usar essa quarta propriedade, essa quarta consequência aqui. Daria certo. Já no exemplo 2 aqui, ó, que nós vamos resolver juntos, já não vai dar tão certo assim. Vamos ver então o que a gente precisa fazer. Olha só, pessoal. Tenho aqui uma equação que diz log de x menos 1 na base 3 igual a 2. 2, eu poderia falar que é a mesma coisa que o log de 3 ao quadrado na base 3, porque eu igualaria as duas bases, e aí o meu logaritmando 3 ao quadrado seria igual ao logaritmando lá dentro. Seria uma situação. Mas, como eu sou chato e estou falando da definição de logaritmo o tempo inteiro, vamos utilizar a definição. A definição diz que a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Tá? Então, ou seja, aquele logaritmando lá, ó, x menos 1, vai ser igual base, que é 3, elevado ao logaritmo, que é 2. O de baixo elevado ao de fora, igual ao de dentro. Está aqui. Essa é a sua equação montada. Sumiu o logaritmo, virou uma equação do primeiro grau, facinho de fazer, ó.
você vai ter que x menos 1 é igual a 9, o que implica que x é igual a 10. Esse é o seu conjunto solução desta equação logarítmica, é o valor de número 10. Então, é inadmissível que você, em pleno século XXI, no ano de 2022, ainda fale assim, logaritmo é difícil. Tá aí, eu estou te mostrando que não é. Na verdade, o logaritmo é uma definição que a gente aplica para chegar em um outro tipo de equação. Neste caso, chegamos numa equação de grau 1. Tá? Ah, mas o exemplo que você põe é facinho, na hora os exemplos são mais difíceis. Então vamos tentar fazer o máximo de exemplos aqui para tentar contemplar o máximo possível de situações. Olha essa segunda aqui, ó. Log de 19 menos x, na base x mais 1, tem que ser igual a 2. Bom, aqui de cara a gente já sabe, ó, o meu x aqui ó, não vai poder assumir o valor menor que menos 1, porque senão a base vai ser menor que 0. E também, ó, aqui o x não vai poder ser 0, porque senão minha base é 1. E outra coisa, esse cara aqui tem que ser maior que 0, então o x tem que ser menor do que 19. São as condições. Vamos ver se a gente vai chegar nisso. O grande fato aqui, ó, pessoal, é que você também pode aplicar a definição, ó, base elevado a logaritmo igual a logaritmando. Ou seja, base x mais 1 elevado ao logaritmo, que é 2, é igual a logaritmando, que é 19 menos x. Era um logaritmo, a gente estava desesperado, muitas vezes a gente se pensou de jogar de cima do Cristo Redentor, porque tinha logaritmo, tinha x, tinha meu Deus, que loucura e tal. Não precisa, basta você aplicar a definição e vira uma equaçãozinha. Vai virar uma equação de segundo grau, inclusive, ó, porque o x mais 1 está ao quadrado. Não se esqueça que isso é um quadrado da soma de dois termos. Você vai transformar esse cara aqui ó, num trinômio quadrado perfeito. Para quem não se lembra, fica quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. Isso é igual a 19 menos x. Melhorou, hein? Virou uma equaçãozinha do segundo grau. Passando todos os membros para o outro lado, nós vamos ter x ao quadrado mais 2x mais x, que esse x que estava negativo vem positivo, mais 1 menos 19 igual a 0. 19 que estava positivo vai negativo. Ou seja, x ao quadrado mais 3x menos 18 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau, né, que você pode resolver aí, ó, ou por soma e produto, ou pela fórmula de Bhaskara. Já vou contar para vocês as soluções disso aqui. Ó. Nós estamos querendo dois números, que a soma deles seja menos 3 e o produto deles seja menos 18. Soma menos 3, produto 18, são os números menos 6 e 3. Só que aí que está o grande detalhe, menos 6 e 3. Se eu jogar menos 6 aqui no lugar do x, a minha base vai ser menos 5. E minha base, ela tem que ser sempre um número maior que 1. Então eu vou resolver essa equação, eu vou achar duas soluções. No entanto, apenas uma delas satisfaz a condição de existência. O menos 6 que eu vou achar, quando eu atribuir no lugar do x aqui, tanto na base quanto no logaritmando, tem que satisfazer a condição de existência lá atrás. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, o único valor que vai poder rolar é o 3. O menos 6 é solução da equação do segundo grau, mas não satisfaz a condição de existência da base ser maior que 0. Então, por isso eu falei, na inequação principalmente, mas na equação é conveniente que você analise a condição de existência. Último caso aqui, ó, de equação que a gente vai ter, 1 menos log de x na base 2 igual a log de 3 na base 2 mais 4 log de x na base 2. Eita, que coisa doida, né? Vamos fazer melhor aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó, 1, eu vou falar que é a mesma coisa que o log de 2 na base 2. Porque eu sei que o número 1, quando eu tenho o logaritmando igual a base, eu posso representá-lo com o número 1. Então, só chamei esse cara de um outro número. Aqui eu vou repetir esse cara. Vou repetir não, vou fazer o seguinte. Esse log de 3 na base 2 que está positivo, vou passar para o lado de cá negativo. Ó, menos log de 3 na base 2. Isso vai ser igual.
Esse log de x na base 2 estava negativo, vou passar para o outro lado positivo. Fica log de x na base 2 mais 4 vezes o log de x na base 2. Queridos, olha que coisa bonitinha que a gente tem aqui, ó. Subtração de dois logaritmos de mesma base. Isso é oriundo de uma divisão. Eu posso escrever isso aqui assim, ó, log de 2/3 na base 2. Na subtração, eu posso simplesmente fazer esse processo, né, de transformar uma divisão em subtração. E o contrário também vale, né? A subtração de dois logaritmos vira uma divisão de logaritmandos, tá? Já desse lado de cá, ó, eu tenho uma coisa, imagina que log de x na base 2 é uma coisa, mais 4 coisas. Isso significa que eu vou ter 5 coisas, 5 vezes o log de x na base 2. O número está multiplicando pelo logaritmo, eu posso passar lá para a forma de potência, ó. Então isso aqui vai ficar log de 3 na base 2, desculpa. Deixa eu apagar aqui para não fazer bagunça, apaga certinho, Peter. Na verdade era 2/3. Daqui então nós teremos o seguinte. Log de 2/3 na base 2 é igual ao log de x à quinta na base 2. Olha só, chegamos em dois logaritmos com as bases iguais. Vamos então comparar apenas os logaritmandos, ó. Daqui nós teremos que x à quinta é igual a 2/3, o que implica que x é a raiz quinta de 2/3. Nossa, Peter, mas o resultado deu um número muito feio. Não, nós não estamos procurando beleza, gente. Não é um concurso de Miss Logaritmo, tá? O número pode ser feio no final, mas as aplicações das definições das propriedades operatórias é quem devem ser observadas aqui. É porque geralmente o povo fala assim, o Peter escolhe os facinhos. Não, estou te mostrando que pode gerar uma operação um pouquinho mais complexa, mas que se você tem o conhecimento das propriedades operatórias, você desenvolve ali, tá? Bom, fica faltando a gente falar da inequação logarítmica. Gente, a gente viu lá a inequação exponencial. Tudo dependia da base do número. Na inequação logarítmica também. Se você tiver uma inequação logarítmica, você vai resolvê-la do mesmo jeito que uma equação logarítmica. Lógico que sempre lembrando de uma coisinha, lembrando da condição de existência. Igual aqui no exemplo 2 a gente viu que se a gente não aplicasse a condição de existência, a gente colocaria um número a mais lá no nosso conjunto de solução. Então tem que ficar ligado com isso sempre, tá? Na nossa aula de resolução de exercícios, a gente vai trazer muitas dessas situações. Mas a inequação a gente resolve tal qual uma equação logarítmica. Não tem mistério. O jeito de resolver é tentar chegar do logaritmo de uma coisa igual ao logaritmo de outra coisa, ambos na mesma base. Quando a gente chegar nisso, a gente vai comparar os logaritmandos. Só que na inequação, a gente vai comparar observando a seguinte situação. Se a minha base for um número maior que 1, eu conservo o sentido da desigualdade, assim como era na exponencial. Se a minha base for um número compreendido entre 0 e 1, eu vou inverter. Se era maior, fica menor. Se era maior ou igual, fica menor ou igual. Peter, mas e para resolver? Gente, como eu disse, para resolver a equação, a inequação logarítmica, você vai resolver a equação normalzinha. A comparação analisando a base vai ser feita só quando você conseguir chegar dos dois lados com logaritmos de mesma base e estabelecer a comparação dos logaritmandos. Equações e inequações logarítmicas, pessoal, para você aprender, cada qual tem a sua particularidade, cada qual vai ter a aplicação de uma propriedade diferente da outra, enfim. A gente só vai aprender de uma maneira bem globalizada botando a mão na massa, pegando o exercício de livro, resoluções, quando você pega nos livros didáticos aqueles exercícios resolvidos já, sem olhar a resolução, vai tentando fazer e se às vezes você chegou num resultado que não está igual, vai analisando onde é que o livro errou, porque você não vai errar, você foi aluno do tio Peter, você vai saber resolver melhor do que o livro. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal, esse processo de comparação e de aplicação das propriedades logarítmicas é que vão fazer com que você aprenda logaritmo por si só. Cada exercício com a sua particularidade, mas todos eles
tendo uma aplicação direta ou indireta da definição do logaritmo, que diz que base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Sabendo que você já está com a cabeça um pouquinho cheia de escutar eu falar essa definição, né? E que, enfim, a gente contemplou uma quantidade relativamente boa aqui de exemplos, eu vou aguardar vocês nas aulas de resolução de exercícios das funções para a gente analisar as particularidades de cada qual, beleza? Valeu demais sua companhia, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.